Bom dia. Graça e paz. Legal que a gente pode estar aqui juntos. Bom que a gente pode, esse momento tão precioso de contato com Deus, de contato com a natureza, que mostra também, que revela Deus para a gente, contato uns com os outros, que ajuda a gente a crescer tanto e encontrar referenciais para a nossa vida, né? Eu disse ontem que há uma diferença entre imagem e identidade. A imagem você extrai de alguém, não é? O Máscara ali extraiu aquela imagem de algum canto, né? E às vezes a gente está realmente imitando alguém. A nossa forma de ser é simplesmente uma projeção de alguém que a gente admira muito, gosta muito, e por isso as pessoas vestem o que vestem, usam o que usam, falam de um jeito, usam determinadas palavras, vocabulários, porque elas estão de alguma maneira se identificando com um círculo ao redor delas. A identidade não. A identidade vem lá de dentro. A identidade, quando você é questionado, você responde não porque alguém te disse, e aí você usa um tremendo de um acho que. Eu acho que. Né? Vocês já perceberam como é comum as pessoas hoje dizerem eu acho que. E todo mundo vive achando alguma coisa. Mas a pessoa que tem uma identidade amadurecida, ela sabe responder em essência, lá dentro do coração, ela sabe responder por convicção. Não porque ela acha que, ou porque alguém disse que, mas ela tem convicção daquilo que ela está falando. Agora, um detalhe interessante sobre essa questão do processo do amadurecimento, é que quando você está firmando os passos em direção ao crescimento, ao amadurecimento da sua identidade, eu diria que vocês que estão aqui jovens chegaram numa idade crucial e super estratégica. Por quê? Porque quando você é junior e adolescente, você não tem maturidade ainda para ouvir o que eu vou falar agora. O adolescente não processa isso e não consegue captar, porque ele ainda é muito tendencioso a viver com base nos estereótipos exteriores ali, naquelas imagens que são projetadas ao redor dele. O adolescente tem ânsia disso, tem desejo disso, ele precisa projetar a imagem de alguém. Mas o adulto que passa dessa fase que vocês estão, pode chegar num ponto que eu chamo de difusão. O que significa isso? Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Entra na minha sala um cirurgião dentista, bucomaxilar, um camarada extremamente conceituado, casado há quase 20 anos, casado, filhos já na adolescência, camarada muito bem estabilizado, bem de vida, e ele entra na minha sala e começa a contar uma história. E a história dele tem a ver com um período da vida dele em que ele era um garoto e ele foi trabalhar como office boy e ele pegou um produto e foi entregar numa determinada loja e nessa loja, o dono da loja o chamou de negrinho, porque ele é de cor escura. E ele saiu daquela loja revoltado e disse, um dia eu vou mostrar para ele que eu sou diferente. E ele batalhou, cresceu, estudou, trabalhou, venceu na vida. E tempos atrás, ele volta à cidade. Detalhe importante, eu estou falando de um cara que foi criado dentro de igreja e que conhece o Evangelho há muito tempo. E ele vai na cidade e ele vai procurar essa pessoa, cheio de si, e quando ele está diante dessa pessoa, ele treme por dentro, numa mistura de raiva, de medo, ao mesmo tempo que ele queria avançar no pescoço do camarada e bater nele, ele não tinha coragem para fazer isso.
Ele olhou para o cara, ele foi lá na loja, ele comprou alguma coisa, e ele olhou para o camarada no balcão, ele olhou, e tentou querer dizer alguma coisa, e não aguentou, e ele voltou para trás, e veio embora, e foi chorar na minha sala. Porque o coração dele é permeado de ódio pelo camarada que falou isso para ele há 35 anos atrás. Pergunto, como é que uma pessoa guarda algo na sua adolescência e carrega isso 35 ou 40 anos de vida e não consegue lidar com essa questão, com esse conflito dentro do seu coração? Eu estou falando de alguém que passou por um processo de difusão. Eu estou falando de alguém que passou pela adolescência, que atravessou a mocidade, mas que não teve maturidade suficiente de conseguir desenvolver aquelas 3 áreas que nós falamos ontem. A área do cognitivo, a área do motor, desenvolvimento das habilidades, e a área afetiva, relacionamentos. Ele foi legal na área motora, ele até foi legal na área cognitiva, mas na área afetiva, ele não conseguiu atravessar esse processo. E a difusão é quando toda a sua energia, ao invés de ser canalizada para o lado certo, ela se dispersa no ar. Por isso vocês estão aqui lidando num momento estratégico da vida de vocês. Que é um momento assim, vocês já chegaram num ponto onde vocês têm maturidade para ouvir algo como isso e questionar o próprio coração, ou como dissemos ontem, enfrentar você mesmo, enfrentar sua própria vida, enfrentar seu próprio passado, olhar para dentro de si e perceber que a vida vai caminhar muito pela frente. Se você não estabelecer bases seguras nesse momento da sua vida, você provavelmente vai chegar lá na frente como esse camarada que foi na minha sala. Ou você vai chegar na minha frente como um casal que chegou a semana passada num conflito enorme, casados há 15 anos, mais ainda porque eles têm um filho de 16, então eles estão casados há uns 17, 18 anos, mais ou menos. E esses casais estão num conflito tremendo, porque ele não confia nela, ela não confia nele, e eles se degladiam o tempo todo, e ele teve uma leve desconfiança de que ela pudesse ter traído ele, não sexualmente, mas pelo menos afetivamente, com um colega da empresa dela. Então, numa noite, ele levanta da cama, vai à cozinha, volta com uma faca na mão, ela está dormindo, ele passa a mão em volta do pescoço dela, ela acorda, assustada, ele encosta a faca na garganta dela e passa 4 horas com a luz apagada e a ponta da faca encostada na garganta dela. Ao ponto de furar, de o sangue descer, e de por alguns milímetros, ele não furar uma veia dela e matar essa menina, a depender do estado de emoções dele. Gente, presta atenção, eu estou falando para você de gente crente, eu estou falando para você de histórias reais, eu estou dizendo para você de coisas que acontecem na vida daqui um pouquinho. Eu estou falando para você de gente que foi jovem como você, de gente que sentou numa cadeira como você está cantando, de gente que foi para acampamento como você está no acampamento, de gente que ouviu pregação como você cansou de ouvir pregação, de gente que ouviu pastor, enjoou de ouvir pastor falar do púlpito e que não conseguiu absorver e traduzir aquilo que ouviu numa sequência lógica bem fundamentada que desse a essa pessoa a base e expressão para caminhar e enfrentar a vida sem partir para esse tipo de atitude insana. Agora, as moças que estão aqui nunca esperariam casar com um cara e depois de 13 ou 14 ou 15, 16 anos acordar com seu próprio marido encostando uma faca no seu pescoço. Não é verdade? A nossa época tem sido conhecida como uma época em que os psicólogos desesperados, estou falando, nunca vimos tantas pessoas difusas como temos visto hoje. As pessoas sem propósito. As pessoas estão vivendo a vida numa boa, estão vivendo, sim, para onde você está indo? Eu vou levando aí, eu vou tocando, qual é a moda do momento, o que a galera está fazendo, eu vou fazendo igual, e poucos são os que se destacam, logo você dizendo assim, eu tenho um alvo de vida, eu tenho um objetivo de vida, eu sei para onde eu estou indo,
Eu sei exatamente o que eu quero. Eu sei o que eu quero no desenvolvimento do meu intelecto. Eu sei o que eu quero no meu desenvolvimento profissional. Eu sei o que eu quero no meu desenvolvimento afetivo. Nunca vi tantos rapazes reclamarem que não conseguem encontrar, tantos homens reclamarem que não conseguem encontrar nas suas esposas a companheira, a amiga, que eles tanto anseiam e tanto desejam. Nunca vi uma época em que as mulheres reclamassem tanto que os homens não têm liderança, que eles não têm propósito, que eles não sabem o que querem da sua própria vida e que automaticamente querem dividir a vida por igual com as moças. Eu nunca vi tanta coisa acontecer assim. Então eu diria para vocês que esse momento aqui é um momento crucial, é um momento importante. Eu queria hoje de manhã olhar para mais um personagem da Bíblia e pensar sobre deixar cair a máscara da falta de integridade. Você pode repetir isso comigo? Deixar cair a máscara da falta de integridade. Vamos falar juntos? Deixar cair a máscara da falta da integridade. 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 Muito bem. Tem pessoas que vestem essa máscara chamada falsa integridade. E essa máscara da falsa integridade é muito comum. Ela faz com que você facilmente enxergue o erro dos outros, mas tenha uma incapacidade assustadora de enxergar o seu próprio coração, de enxergar você mesmo. Talvez até possa haver um erro na maneira como eu estou interpretando isso ou dando para vocês esse tema. O que a gente chama de integridade pode estar relacionado à tendência muito comum que as pessoas têm hoje de colocar numa balança o que é certo e o que é errado, achando o seguinte: se eu estou fazendo bastante coisas certas e eu faço algumas erradas, então o que eu estou fazendo certo pesa mais do que o errado, então o errado está desculpado. Você percebeu isso? Se eu estou fazendo uma coisa certa e uma coisa errada, e o que eu estou fazendo de certo é tão bom, tão relevante, tão importante, tão legal, então o que eu estou fazendo de certo justifica o que eu faço de errado. E aí tem muita gente quebrando a cara para valer. Vamos ver se o texto do nosso personagem de hoje vai nos esclarecer isso melhor. Abre sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 12. Quem está de Bíblia aí? Abra seu aplicativo, abra a sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler o verso de 1 a 6 desse texto. Legal? Veja só o que acontece aqui. Um diálogo entre um profeta chamado Natã e o grande e poderoso rei Davi. 2 Samuel 12, de 1 a 6. Acharam aí? Digam sim ou não. Sim. Alguém não achou? Diz aí, me espera. Ok, todo mundo achou. Diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi e, apresentando-se a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos, e do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia no seu colo, e ele a tinha como filha. Ok? Vindo um viajante ao homem rico, o homem rico deixou de tomar uma das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. Então ele foi e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele.
Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E ele disse a Natã: vive o Senhor, que digno é de morte o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a pagar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Pode parar aí. Você viu a história como é? Bem simples, né? Natã vem para Davi. Era muito comum que os sacerdotes ou os líderes do povo viessem ao rei para que o rei julgasse as causas. E ele conta essa história, diz: olha, Davi, aconteceu um problema aí. Tem um cara ricaço aqui, cheio de gado, cheio de tudo e tal, e tal, e tal. E tem um pobre aqui que não tem nada, a não ser aquela pequena ovelhinha. E aí ele criou ela como se fosse filha dele. E aí o cara rico recebeu um visitante na casa dele e resolveu fazer um churrasco. Mas ele não pegou nada do gado dele. Ele veio, pulou a cerca, pegou a única ovelha que esse aqui tinha, levou para lá, matou e deu pro visitante. O que você acha disso, Davi? E Davi ferve por dentro. Quem já ferveu por dentro assim? A ira subiu assim. Quem aqui? Quem aqui? Hã? A ira subiu assim. Ah, que vontade, né? A ira de Davi subiu. Era justo ou não? Hã? Pra mim Era, né? Aí ele sobe aquela ira assim, ele fala: este homem é digno de morte. Mas antes de morrer, ele vai pagar 4 vezes o que ele fez de errado. E aí no verso 7, Natã diz assim: esse homem é você. Esse homem é você. Foi você que fez isso, grande rei? Seu cara de pau. Foi você. A gente conhece bem a história de Davi. O início da trajetória de Davi é marcado por intervenções extraordinárias de Deus. Quando ele era bem mais novinho do que a grande maioria aqui. E às vezes a gente subestima o que Deus vai fazer na nossa vida. A gente acha que Deus não vai intervir na nossa vida, e Deus intervém. Davi era um simples pastor de ovelha. Ele era o mais novo de vários irmãos, e os irmãos estão na guerra, e são poderosos, e são grandes, estão lutando contra os filisteus. E Deus manda o profeta Samuel lá na casa do pai dele, de Jessé, e fala assim: Samuel, vá à casa de Jessé, porque dentre os filhos de Jessé eu estou levantando aquele que há de ser o rei de Israel. Porque Saul chegou no topo, fez tudo o que devia fazer de errado. Eu vou arrancar Saul do trono e eu vou eleger como rei de Israel um dos filhos de Jessé. E aí Samuel vai à casa de Jessé e se apresenta lá e diz: olha, o Senhor me mandou aqui porque eu vou escolher dentre os seus filhos o rei de Israel. Jessé fica assim: uau, meu filho, rei de Israel. Chama Eliabe. Eliabe é o mais velho, bonitão, malhado. É aquele cara que as meninas olham e falam: não é? Era Eliabe. Eliabe. E aí o pai diz assim: aqui, ó, tá aqui. Aí Samuel olha para ele e fala: caramba, que monstro, rapaz. O cara podia ser lutador de MMA. É ele mesmo. E quando Samuel vai ungir, o Senhor fala: opa, não é esse não. Porque Deus não vê como os homens veem. O homem olha o exterior, a imagem. Mas Deus olha o quê? O coração. Não é ele. E aí ele introduz o segundo filho, e Deus diz: não é ele. O terceiro, não é. O quarto, não é. O quinto, não é. O sexto, não é. Aí Jessé diz: acabou, os filhos guerreiros foram todos apresentados. E Samuel diz: mas não tem mais um? Ah, tem um lá que está lá no meio das ovelhas, menino, adolescente ainda, com carinha de moça. Menino de face delicada. Tá lá, manda chamar. E aí vão chamar Davi, e Davi vem das ovelhas, e quando Davi entra, Deus diz a Samuel: é ele, unge esse menino. Não é linda essa história, gente? Unge esse menino, o rei de Israel. E Samuel vem, coloca sobre ele a mão, ele é ungido rei de Israel. Os irmãos não entendem, o pai não entende, fica todo mundo olhando assim. Ele foi ungido ali, mas ele não assume o trono. Deus apenas o separou naquele momento. E passa um tempo, e Davi faz algumas coisas extraordinárias. Ele mata uma ursa que quer atacar as ovelhas. Depois ele mata um leão. E um dia ele está em casa e os irmãos estão na guerra contra os filisteus. E o pai diz assim: vai lá ver como é que estão seus irmãos. Pega aqui um pouco de comida, leva para eles. Vai lá me dar notícia. Ele vai lá ver os irmãos não gostam dele.
estão com preconceito em relação a ele. E ele vai lá ver os irmãos, e quando ele chega lá está, num vale, como se fosse exatamente como está aqui, os hebreus do lado de cá e os filisteus do lado de lá. E bem no meio do vale, nessa descida do vale, está um camarada enorme chamado Golias. Monstrão, enorme, lutador, gigante, um cara terrível, assustador e muito zombador, sarcástico. Ele está lá debaixo dizendo assim: quem é de vocês que vem aqui lutar comigo? Nenhum tem coragem. Sabe por quê? Porque vocês não têm Deus. Não há Deus na terra de vocês. O Deus de vocês é fraco. E os judeus estão aqui todos assim: rapaz, quem vai descer? Você não, vamos tirar aqui para o ímpar, um ou zero, qualquer coisa assim, para ver quem vai descer. Ninguém quer. Chega o Davi pequenininho, escuta a conversa e fala assim: escuta, vem cá, nenhum de vocês vai lutar contra aquele camarada lá, ninguém vai descer no vale, ele está afrontando Deus da gente, do nosso povo, ninguém vai descer. Todo mundo diz: cala a boca, menino, você é besta. O que você entende da vida? Você é infantil, você ainda é bebê, você está cheirando fralda ainda, rapaz. O que é que você quer abrir sua boca aqui? Mas Davi é aquele menino cheio de paixão, coisa linda, gente que vibra com a vida, sabe? Gente que sabe o que quer, gente que tem aquele impulso interior. Ele não tem experiência, ele não tem habilidade, mas ele tem aquela força, aquele impulso interior, coisa assim que a gente às vezes vê desaparecer no meio das pessoas. E preste atenção, quem tem uma identidade partindo para o lado da difusão, a primeira coisa que perde é a paixão pela vida. O cara não tem mais motivo para lutar, para guerrear, para correr atrás. Vai definhando. Davi levanta e fala: não, eu não aceito isso, não é possível, cara, eu não posso concordar, é o nosso Deus, é o nosso povo. Cala a boca, Davi. E Davi fala: eu vou lutar com esse gigante, eu vou lutar com ele. E aí alguém vai lá para o rei Saul e diz: ó, tem um menino lá dizendo que vai lutar. E Saul olha para o exército dele, milhares de homens grandões, de lutadores de MMA, e nenhum deles é bastante homem suficiente para descer o vale e encarar Golias cara a cara. Ele fala: o que me resta? O menino. Manda vir o menino. E aí eles trazem o menino. E o menino é colocado diante deles: olha, eu não posso aceitar que o Deus do meu povo seja afrontado como aquele cara está fazendo. Aquele cara não sabe quem é Deus. E eu quero lutar contra ele. E o rei olha para ele assim: tá bom, pega uma armadura, tá aqui. Bota uma armadura, bota um monte de coisa em cima dele, ele fica pesadão e fala assim: o seu rei, eu não consigo lutar com esse negócio, não. Mas tira esse negócio de mim. Aí tira aquilo tudo, sabe por quê? Porque quando um cara é movido por paixão a Deus, ele não precisa dos recursos humanos, ele precisa da graça de Deus sobre a vida. Ele arranca tudo, pega uma funda, né? Tipo um estilinguezinho, que lá na Bahia a gente chama de badoque. Não é? Como é que é? Xiloida. É lá em Santa Catarina assim, né? Xiloida. E aí ele vai e desce. E avança para cima do camarada, e o gigante fala: o que é isso? O que é isso aqui? Isso é gozação? É uma piada? Ele fala assim: olha, você vem para cima de mim com vara-paus, com a sua força, mas eu vou a você em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Pega uma pedra, bota na funda lá, naquele tipo de badoque dele, certeiro, bem aqui, ó, frontal, pá! O cara tonteia e cai. Quando o cara cai, ele pega a espada, vai lá e decepa a cabeça do cara. E os filisteus olham para aquilo e falam: cara, não é um menino não, é o Deus deles. Você está entendendo isso? Não é um menino. Foi o Deus desse menino que fez isso. Esse menino fica ali e o pessoal fala: gente, o que é
isso e tal, e os filisteus fogem, e o pessoal volta vitorioso e tal, aquela alegria, aquela coisa. Esse menino vem nessa trajetória, até o momento em que Saul, o rei, começa a ficar com ciúmes dele, porque ele começa a ganhar as batalhas, ele começa a sair, e o povo começa a aclamar ele como rei, e começa a admirá-lo, e começa a dizer, Davi venceu os milhares de milhares, e tal, e Saul fica ali meio perturbado, e começa a perseguir Davi, tenta matar Davi, e você conhece a trajetória toda, e Deus vai livrando Davi passa de assistente para o rei, para fugitivo, e ele vai e passa por essa trajetória toda até o dia em que Davi realmente é aclamado por Deus, e ele assume o trono de Israel. E nesse tempo que Davi assume o trono de Israel, Deus o levanta e ele começa a ganhar todas as guerras, todas as batalhas, a conquistar a terra prometida, a conquistar todos os espaços e a fortalecer o seu exército. Ele era um estrategista, era uma pessoa extraordinária e Deus usa poderosamente. Davi cresce, o reino cresce, Israel se fortalece, torna a maior nação. Quando tudo está em ordem, quando tudo está calmo, Davi não sai mais da batalha, ele manda Joabe à frente agora, ele manda os seus exércitos e ele fica em casa. O grande e poderoso Davi, agora, depois de uma certa idade, se torna uma pessoa ociosa. E quando ele manda todo mundo para a guerra, ele está passeando no pátio do palácio e olha e vê numa das casas uma mulher maravilhosa, lindíssima, tomando banho. Ele diz assim: quem é essa mulher? É Batseba. Manda trazer ela aqui. Tinha autoridade para isso? Tinha. Ele era o rei. Ele dava a ordem que ele quisesse. Tinha integridade para isso? Não. Não era a mulher dele. E ele busca essa mulher, traz essa mulher, se deita com ela, tem uma bela de uma noite de prazer. No dia seguinte despede ela vai para casa, passa alguns dias, ela manda dizer para ele: ó, tô grávida. E o cara fala assim: sujou, velho. O negócio ficou feio agora. A mulher é casada. E o marido dela está lutando no exército de Davi, é um soldado fiel e está lá no campo. Aí Davi fala assim: caramba, como é que eu vou resolver isso agora? Presta atenção, olha só o que é a máscara da falta de integridade. Da falsa integridade. A falsa integridade faz o cara pensar assim: o que é que eu faço para cobrir o erro que eu cometi? O que é que eu posso fazer para que ninguém descubra o que eu fiz de errado? A gente chama isso de tapar o sol com peneira, né? Tapar o sol. O que eu vou fazer agora para ninguém ver o que eu fiz? Deixa eu correr atrás aqui e tal. Ah, eu tive uma ideia, eu vou trazer o cara aqui. E traz o cara e fala: e aí, filho, como é que tá lá? Tá bom, seu rei, tá bom, mas o negócio tá feio lá, eu preciso voltar. O cara é íntegro. Urias é íntegro. Eu preciso voltar. Não, filho, você está estressado, fica calmo, fica na sua, vai para casa. Ó, rei, o senhor vai me desculpar, rei. Eu até gosto de ir para minha casa, amo minha mulher, quero ficar com ela, mas o exército está lá no meio da batalha e eu tenho uma posição estratégica. Se eu não voltar, alguma coisa errada pode acontecer. Eu quero voltar para o campo. Não é justo que eu vá descansar na minha casa enquanto a arca de Deus está sendo tomada lá pelos filisteus. Olha a integridade de Urias. Mas Davi tem uma falsa integridade. E ele força a barra e diz para o cara: você vai para casa. E o cara não vai. O cara sai do lado de fora do palácio, senta no degrau da escada e passa a noite toda lá. E alguém vem e fala assim: ô rei, o senhor mandou Urias para casa? Mandei. Ele não falou: olha a estratégia sutil de Davi. Eu vou mandar ele para casa, ele deita com a mulher, vai ter sexo com ela, depois ele vai embora para o campo, depois vai achar que o filho dele morreu. Eu cobri o meu pecado. Eu dei um jeito. Eu tapei o sol com a peneira. Ele não me obedeceu, não? Não. Então eu já sei o que eu vou fazer. Furor nasce dentro dele. Ele escreve uma carta para Joabe. O capitão diz assim: coloque Urias numa posição bem vulnerável. Bote ele no ponto mais alto, mais visível para os filisteus. Escreve a carta, sela a carta com um anel, ela é lacrada, ninguém tem acesso ao conteúdo, e ele entrega a carta na mão de quem? Do próprio Urias.
a sentença de morte, ele entrega na mão do cara. Ele diz assim, leva lá para o capitão. Volta então, porque já que você não quer ir para casa, então volte para o campo e leve essa carta aqui, que é algumas orientações que eu quero dar a Joabe. E o menino volta para o campo na sua integridade e entrega a carta. E Joabe abre a carta, lê a carta. Ele não pode desobedecer o rei. E ele pega Urias e coloca Urias numa posição estratégica, visível, desprotegida. E os filisteus vêm e matam Urias. E Joabe manda um mensageiro dizer ao rei, Urias, o heteu, está morto. E Davi faz assim, uau, beleza. Ufa, que alívio. Resolvi o problema. Não resolvi? Hã? Falsa integridade. Ninguém vai saber. O menino vai nascer agora, ninguém vai saber quem é o pai. Deixa isso quieto. E aí acontece esse episódio que a gente leu aqui. Deus manda Natã, e Natã vem conversar com Davi e diz, Davi, a história é essa. Só que olha que interessante, gente, a pessoa que está vivendo essa crise de uma falsa integridade, não é? Ela tem algumas características interessantes. Quais são algumas das características desse falso justo, desse falso íntegro? Primeira delas, ele pesa certo e errado e justifica o errado com o resultado do certo. Olha aqui para mim. A nossa juventude, a juventude dos nossos dias, da qual vocês fazem parte em todos os lugares, eu não estou aqui direcionando minha palavra a nenhum de vocês em especial, mas eu sei disso porque eu tenho jovens da minha igreja e eu trabalho com outros jovens de outras igrejas e eu sei que nós estamos enfrentando o mesmo problema. A nossa juventude hoje tem pouca noção do que é certo e do que é errado. E às vezes as pessoas sabem que algo é errado, mas elas raciocinam assim, eu faço tanta coisa certa, que qual é o problema de fazer alguma coisinha errada? Você percebe isso? Eu faço tanta coisa legal, qual é o problema de fazer uma que não é legal? Todo mundo faz coisa errada, qual é o problema? Eu batalho, eu estudo, eu cumpro meus deveres, enfim, todas as minhas obrigações estão sendo aqui colocadas em ordem. Então, já que tudo está sendo colocado em ordem, eu posso liberar aqui o espaço aqui ou ali para desestressar, eu posso fazer qualquer coisa. Aqui, ó, tudo que eu faço de certo é muito maior, o que eu faço de errado é pequeno. Olha só, o falso íntegro, ele pesa o que ele faz de certo, o que faz de errado, e ele costuma achar que o que ele faz de certo justifica o que ele faz de errado. Essa é a primeira característica de um falso íntegro. Segundo, ele tem uma tendência de endurecer muito no juízo contra os outros. Viu, Davi? Davi, o cara veio e roubou a ovelhinha dele. Mate o cara! Vamos tirar tudo que ele tem, vamos fazer ele pagar 4 vezes. Você percebe? O camarada, de repente, começa a olhar o erro dos outros. E ele não consegue olhar o seu próprio erro. Mateus capítulo 7, Jesus diz assim, não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgardes, vos julgarão a vós. Por que você observa o cisco que está no olho do seu irmão e não consegue enxergar o quê? A trave que está no seu próprio olho? Aí Jesus usa uma expressão, lembra qual é? Hipócrita. Sabe o que é hipócrita? Cadê a máscara? Cadê o cara? Máscara, fica de pé. Fica de pé. Isso é um hipócrita. Sacou? Isso é um hipócrita. O hipócrita é o cara que na aparência ele mostra uma coisa, mas você não sabe o que tem por trás dele. Jesus diz assim, seu hipócrita. Hipócrita, você quer arrancar o que tem de errado na vida dos outros, você está destacando o que tem de errado na vida dos outros, mas você não consegue enxergar o que tem de errado na sua vida. Você não enfrenta o seu próprio coração, você não enfrenta os seus próprios erros, você não enfrenta os seus próprios pecados. E aí o cara diz assim, qual é o problema de eu fazer isso? Todo mundo faz. Por que eu tenho que ser íntegro na minha vida cristã? Fulano não é, Beltrano não é, tal pessoa não é. Outro dia um camarada chegou em Salvador,
ela foi conversar comigo e ele queria separar da esposa. A esposa é uma mulher fiel, eles brigam muito e tal, mas nunca tiveram nenhum problema de traição, nada disso. E, né, aí pessoal, a moda é separar por incompatibilidade de gênio. Que é o que o pessoal diz, meu gênio não bate com o gênio dela. E o cara veio e queria separar da mulher. Eu falei, não, está errado, você não tem que separar, você tem que restaurar seu casamento, você tem que investir na vida da sua esposa, ela na sua vida e tal. E comecei a dar outras orientações. Ele disse, não, mas eu quero separar. Aí eu abri a Bíblia, o que Jesus fala em Mateus 19, e disse, está aqui, ó, Jesus está dizendo que ele é contra o divórcio. Aí para minha surpresa ele diz assim, eu sei que isso está escrito na Bíblia, mas o pastor, fulano de tal, que é um pastor que passou por Salvador, ele separou da mulher. Divorciou e casou com outra. Olha o que o cara fez. Presta atenção no que o cara fez. Ele pegou a Bíblia e fez assim com a Bíblia. Deixa a Bíblia de lado e ele mirou no quê? No erro de outra pessoa. E pelo erro da outra pessoa, ele quis diminuir o efeito do seu próprio erro e da sua própria culpa. Isso é um mecanismo para lidar com a culpa. Não é verdade? É uma forma de tentar lidar com a culpa. Você mostra o que as pessoas estão fazendo de errado, você enxerga, você empurra e você se auto-penitencia no erro dos outros. Você disfarça o que está acontecendo com você por causa dos outros, pelo que os outros estão fazendo de errado. É por isso que ele começa a endurecer muito no juízo. Porque quando você começa a destacar o que os outros estão fazendo de errado, você se torna o bonzinho da história. Terceira característica. O falso íntegro racionaliza demais, argumentando que a Bíblia não é totalmente palavra de Deus. E aí agora, gente, tem um problema. Você crê que isso aqui é palavra de Deus na sua vida ou não? Isso aqui é ou contém a palavra de Deus? Você sabia que hoje existem muitos pastores e teólogos que acham que a Bíblia contém trechos da verdade de Deus, mas que ela não é toda a palavra de Deus? E aí, se a Bíblia é a palavra de Deus, conforme vocês disseram, e realmente eu creio nisso, porque a suficiência das Escrituras é que faz com que a gente tenha base sólida para enfrentar aquela etapa da nossa vida mais crucial e não entrar nesse estado de difusão, não é? É a Bíblia que ajuda você a superar isso, a enxergar essas coisas, a passar por cima. Quando ela é de fato a palavra de Deus na sua vida, você olha para a Bíblia e você a respeita. Você não respeita pessoas, você não respeita situações, circunstâncias, você respeita a verdade de Deus e a palavra de Deus. Mas o cara que está sendo um falso íntegro, ele começa a diminuir o valor da palavra de Deus. Por exemplo, ele começa a namorar e começa a levar a menina para o estágio da sensualidade. Ok? Começa a namorar, aí a mãozinha boba começa e onde não deve. Aí a menina fala, não, peraí, não é assim que eu queria. Eu imaginei outra coisa. Aí ele fala, não, mas o que tem? Todo mundo faz. Mas a Bíblia diz que não é assim. Não, a Bíblia não diz isso. Não, a Bíblia diz. Aonde? Lá em, por exemplo, Tessalonicenses, capítulo 4, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês se abstenham de toda forma de fornicação, que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não na paixão dos desejos, como os incrédulos que não conhecem a Deus. E que nesse ponto ninguém defraude o seu irmão, porque Deus é vingador dessas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para o pecado, para a imundícia, mas sim para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Está aqui. Mas veja bem, fornicação não é bem uma palavra adequada. Sabe como é que é? Aí o cara começa. Eu tenho uma vizinha lá na rua de casa, ela mora 2 casas depois da nossa casa, e uma moça, filha única, os pais, a mãe, uma carola muito grande, que entrou no estágio de depressão e não consegue sair, o pai foi da polícia há muitos anos, e essa menina cresceu cercada de cuidados, de mimos, e ela fez direito e está muito inteligente, passou em primeiro lugar na faculdade, e está agora fazendo concurso para ser juíza. E um rapaz da minha igreja, em Salvador, encontrou essa menina
e resolveu namorar com ela. E aí ele foi namorar com ela. E essa moça não conhece a Deus. Primeiro encontro desse menino, ele desce a mão e tenta colocar a mão por dentro da roupa íntima dela. Aí ela puxa a mão dele e fala assim: o que é isso? Ele fala: você é linda, você, sabe como é que é? O cara fala você, mas ele está querendo o quê? Resolver o lado dele. Não é não? E às vezes as meninas entram nessa onda, né? Você, não é. Aí ela falou assim, olha só o que ela disse: mas eu achei que o namoro com o crente ia ser diferente para mim. Eu achei que o namoro com o crente ia ser diferente. Você sabe quem me contou isso? O próprio cara de pau. O próprio cara de pau me contou essa história. Eu estou falando isso para vocês porque quando o camarada começa a racionalizar e argumentar que a Bíblia não é totalmente a palavra de Deus, que é um livro que foi escrito por homens, que não dá para colocá-la em prática, e tal, o próximo passo vai ser fugir de uma vida moralmente correta. E aí o cara faz o que todo mundo faz, ele raciocina como incrédulo, ele age como uma pessoa sem o temor de Deus age. E às vezes começa a viver essa vida dupla. Na frente de uns ele mostra uma coisa, lá no íntegro no coração, lá no íntimo no coração ele mostra outra coisa. E aí acontece a situação toda com Davi. Davi escuta essa chamada de atenção, não é? Você sabe que o pecado traz duras consequências na vida de alguém. Não há, presta atenção aqui, ó. Não há uma pessoa que tenha escolhido violar princípios da palavra de Deus, passar por cima, atropelar a palavra de Deus e que depois se dá bem lá na frente. Eu vou fazer 50 anos de idade esse ano. Eu já fui jovem, já fui adolescente, eu tenho filhos adolescentes hoje, eu lido com jovens o tempo todo na minha vida. Eu nunca vi um jovem ou um adulto atropelar princípios de Deus e lá na frente dizer: cara, estou feliz, estou realizado, estou pleno. Nunca na minha vida. Você já viu? Não tem, gente. Aí, ó, volta para mim aí com o texto lá de Samuel. Volta só. Verso 7. Verso 7. 1 Samuel 12, verso 7. Então Natã diz a Davi: tu és este homem. Você é o cara, Davi. Você foi o cara que fez a história da ovelha. Você está achando que os outros fizeram coisas mais erradas do que você? Você é esse cara. Você é esse cara. Olha a continuidade do texto. Olha só esse texto. Preste bem atenção. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa do teu Senhor, eu te dei as mulheres do teu Senhor no teu seio. Eu também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso for pouco, eu te acrescentaria tais e tais coisas. Deus disse assim: cara, olha tudo que eu fiz na sua vida no passado. Olha tudo que eu fiz na sua vida. Verso 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos olhos do Senhor? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada de quem? Dos filhos de Amon. Opa, peraí. Urias já está morto. E Amon, ou Amnon, é filho de Davi. O que ele está falando? Olha o restante. Agora, pois, já não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei de onde? Lê aí.
de onde? Da tua própria casa o mal sobre ti. Você já pensou em escutar isso da boca de Deus? Eu vou suscitar o mal da sua própria casa sobre você. Quem vão ser os seus inimigos? Os da sua própria casa, da sua própria família. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres diante do sol. Porque tudo que você fez em oculto, porque você o fez em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Sabe, eu fico arrepiado assim, quando eu leio esse texto e falo, meu Deus do céu. Aí a gente diz, mas a gente não vive na época da lei, a gente vive na época da graça, da época de Jesus. Mas se eu não me engano, Jesus também disse, tudo que você fizer em oculto será visto de cima do telhado. Tudo que é feito debaixo das trevas, a luz traz à tona. Então a gente tem um desafio muito grande aqui, que é o desafio de tirar a máscara da falsa integridade e de permitir que a verdadeira integridade tome conta no nosso coração. E aí a decisão é sua, não é minha. É uma decisão pessoal. A decisão é sua, é pessoal. Você pode dizer assim nesse acampamento, cara, eu tenho duas possibilidades, eu estou subindo aquela escada da maturidade. E agora, ou eu dou um passo mais maduro e assumo algumas responsabilidades em relação à fé com Deus, não é agora com os meus pais, não é com os colegas que são crentes ou com o povo que... Não. Ou eu assumo essa responsabilidade agora com Deus, ou eu vou simplesmente cair naquele buraco da difusão. Eu vou cair naquele buraco onde eu vou atravessar a minha fase mais importante da vida, essa fase aí dos 18 aos 25, 28 anos de idade, uma fase de definição daqui para frente. É interessante isso, porque dos 25, 28 em diante, 30 talvez, você já definiu o seu futuro. E você vai administrar isso, progredindo ou não, dos 30 aos 50. E dos 50 para lá, você vai começar a trabalhar para declinar. O mais importante não é como a gente começa a vida. O mais importante é como a gente termina. Não é? E o começo parece ser tão bom, o começo de um namoro. Ela é linda, ele é maravilhoso, é o príncipe encantado, é o homem mais maravilhoso do mundo. Aquela menina, rapaz, olha, não existe mulher no mundo igual a ela. Aí Milor Fernandes dizia assim, quão admiráveis são as pessoas que nós não conhecemos. Não? Eu já fiz muitos casamentos na minha vida, muitos casamentos. E no começo eu me assustava muito com isso. Hoje eu já não assusto mais. O casal vem, aquela paixão, a gente faz curso de noivos lá na igreja, eu e minha esposa, todos os casais que eu caso, eles têm que participar do curso de noivos, então eu começo o curso de noivos assim, eu vou começar agora no mês de abril o curso de noivos, são 9 encontros que nós temos com eles, e aí no primeiro encontro eu junto aqueles casais apaixonados, felizes, com a cadeiretinha na mão, anotando parte por parte desse casamento, como é que vai ser o planejamento, sabe como é que é? Aquela coisa toda, tal, aí eles vêm, sentam numa roda, né? Por ano, assim, às vezes são 10, 12, 16, teve há uns 4 anos atrás que a gente teve 21 casamentos lá na igreja. Né? Então a turma está casando, graças a Deus por isso está casando. Né? E aí chegam os casais e sentam ali e tal, falam assim, gente, olha, bem-vindo ao curso de noivos, eu tenho um objetivo aqui nesse curso e espero poder cumpri-lo. Aí todo mundo fala assim, qual é? Eu digo, separar vocês. Aí todo mundo me olha assim, é visível, as moças fazem assim. Aí olham para o noivo com quem está dizendo, você não vai dizer nada? Você não vai dizer nada? E o rapaz fica assim, né? Não sabe o que ele faz. Então. Assim, como assim? A gente veio para um curso de noivo para se preparar para um casamento e você está dizendo que você quer separar a gente? Eu digo, isso mesmo. Sabe por quê? Porque eu vou sentar com vocês, eu e Cléo, e nós vamos mostrar para vocês o casamento cru, como ele realmente é. Nós vamos mostrar o lado gostoso da relação, mas a gente vai mostrar o outro lado também. A gente vai mostrar alguns lados difíceis,
com os quais vocês vão ter que aprender a lidar. Porque casamento, gente, não é cerimônia. Casamento não é festa. Casamento não é pompa. Casamento não é vestido, não é coxinha. Casamento não é isso. Casamento são anos de convivência. Casamento é um lugar onde a intimidade se torna tão profunda que não tem como conservar máscara. E aí eles vão e a gente passa por aquelas lições e aborda vários temas e mostra em realidade a herança familiar, de onde vem cada um, a diferença de personalidade, o papel de cada um dentro da relação, o desempenho deles na comunicação, que é fundamental, o exercício do perdão, a vida sexual e o que ela simboliza, o que significa, como tratar com as finanças. E a gente começa a tratar área por área da vida deles. Aí eles falam assim, uau! Todo ano, 2 ou 3 casais desistem de casar no curso de noivos. Glória a Deus. Sabe por que glória a Deus? Porque é melhor desistir antes do que casar e depois quebrar a cara. Agora é certo, o pessoal se casa. E dos 100% que casam, eu já sei que dentro de 6 meses eu vou receber 80% do gabinete. E aí 6 meses depois, vem os 2. Aí eu olho, tudo bem com vocês? Aí ela fala assim, pergunte a ele, tá tudo bem? Tá tudo bem? Sabe por quê? Porque agora vocês estão defrontando com a realidade da gente, a vida não é só esses anos aqui não. Esse período é um período gostoso, é legal, a gente brinca, se diverte e tal, e tal, e tal, mas essa fase que vocês estão é a fase que exige de vocês muita atenção. Tem um mundo pela frente. Quantos anos você espera viver? 5? Vou viver os melhores 5 anos da minha vida e morro. Quem quer isso aqui? Ninguém? Quantos anos você quer viver? Você quer viver 60 anos? 50, 60, 70 anos a mais? Tem uma vida pela frente para ser preparada, gente. Para ser estruturada. E essa é a fase. Acontece que se nesse período você não vestir, não se permitir ser verdadeiramente íntegro e não se desvestir da falsa integridade, você vai comprometer seu casamento lá na frente. Você vai comprometer sua vida futura. Você vai comprometer seu negócio. É o jeito como você lida com finanças hoje que vai determinar. Hoje, não é quando você era adolescente, não. Há 5 anos atrás, há 8 anos atrás, não é. É hoje, com a idade que você tem, o jeito como você lida com grana, com dinheiro, vai determinar como é que você vai lidar com isso lá na frente. Eu nunca vi uma fase em que as pessoas estão tão enroladas financeiramente como eu vi nos últimos tempos. Né? Um amaldiçoado bichinho desse tamanho aqui de plástico chamado cartão de... olha, tá vendo que vocês estão enganados? Aí que está o problema. Como é o nome dele? Cartão de dívidas. Não existe cartão de crédito, gente, pelo amor de Deus. Não existe. Existe cartão de empréstimo, existe cartão de adiantamento, cartão de promissória, de dívida. Mas de crédito não. E aí o povo vai se enrolando. Na área moral, o namoro e o noivado determinam a integridade do cabra ou da moça, ia falar da cabrita, mas ia ficar meio chato. Ou da moça lá no casamento. O cara casado há 6 anos, 6 anos. A esposa um dia, mexendo lá no computador dele, pegou uma correspondência dele com uma outra menina, extremamente picante, e pelo nível da conversa, os dois estavam enrolados há muito tempo. E ela vem desesperada, me procura, pastor, pelo amor de Deus, olha isso aqui. E ela chorando, porque ele jurava amor para ela, esse menino fez curso de noivos, esse menino estava do lado dela, e esse menino é um promotor público, gente. E aí ele vem, e tal, e ela descobre esse negócio e ela vem me contar. Eu peguei aquilo tudo, guardei, chamei ele. Falei, não fala nada com ele. Chamei ele.
Senta aí. E aí, você tá bem? Tô bem, pastor. Sua vida espiritual? Ah, uma maravilha. Comunhão total com Deus. Comunhão absoluta com Deus. E aí, e com sua mulher? Ah, nunca nos amamos tanto. Aí eu abro minha gaveta assim, pego o papel e falo assim, isso aqui é o quê? Aí o cara vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. Aí fala assim, filho, olha bem pra mim. Cara, você tem uma oportunidade na sua vida agora. Uma chance só de consertar a sua vida. É enfrentar a verdade. É a sua chance agora. É de enfrentar a verdade. E de salvar seu casamento. E de salvar sua vida. Então me conta a verdade. Para minha surpresa, graças a Deus, ele começou a contar. E ele contou a história do envolvimento dele com essa menina. Há 2 anos que ele estava envolvido com ela. Ele atendia numa cidade interior. Então toda vez que ele ia para o interior, ele dormia com ela. E aí, para minha surpresa, ele me conta de uma outra. E ele conta de outra. Ah, tá zoando. E conta de outra. E contou de 6 meninas. Sendo que uma delas, ele já tinha relacionamento com ela enquanto os 2 eram noivos. Ah, meu, tá tirando. Por isso, meninas, presta atenção, meninas. Quando o cara, desculpa a expressão, quando o cara quer meter a mão embaixo do seu sutiã, você deve olhar bem para a cara dele e entender se ele não está sendo íntegro na relação com você, o que garante a você que ele vai ser íntegro depois desse casamento? Tá bom? Aí vem a parte dura, né? Vem a parte dura, porque ele me conta essa história toda, eu ponho minha mão na cabeça e digo, meu Deus do céu, e agora? Mas, irmão, cara, primeira coisa, você quer consertar isso? Quero. De verdade? Quero. Então eu vou chamar sua esposa, você vai contar para ela. Claro, a integridade passa pela confissão verdadeira. Não existe, gente, atenção, ó. Não existe integridade sem enfrentamento do passado. Não existe integridade sem enfrentamento do passado. Vamos enfrentar. Vamos enfrentar. Chama a menina vem. Eu olho pra cara dele e falo assim, agora você vai dizer a ela. E ela fica assim olhando para ele. Aí ele conta a primeira história, ela começa a chorar. Ele diz, tem mais. Conta a segunda história, ela entra em... Uma das meninas com as quais ele se envolveu era uma das melhores amigas dela. Sabia, é lógico. Ah, você sabia? Uma delas era a melhor amiga dela. Aí foi um pânico assim, e ela ficou desesperada e tal, e aí largou ele, mandou ele sair de casa, ele saiu de casa e falou para mim, pastor, o que eu faço? Eu disse que saia. Ela mandou você sair, porque você vai ter que enfrentar as consequências do seu pecado, cara. Você vai ter que ser macho agora. Você não foi macho para conquistar as meninas todas? Agora você vai ter que ser macho para enfrentar o seu próprio coração, o seu próprio pecado. E aí ele foi para a casa dos pais e teve que contar para os pais a história toda, e ela passou por um processo muito doloroso, um processo que levou mais de 3 meses. 3 meses depois ela abriu uma exceção para que ele voltasse, e a gente ministrando perdão a ela e conversando, e ele dizendo que ia mudar. 3 meses depois ele voltou para casa, e faz mais ou menos uns 8 meses que ele retornou para casa. Eles ainda estão num processo muito dolorido. E eu digo sempre aos casais, gente, enfrenta a verdade. Quanto tempo vai durar agora? Porque você quer que a coisa seja resolvida rapidinho, que a mulher no dia seguinte fala, oh meu amor, bom dia, acordei morrendo de saudade de você. Não é assim não. Isso vai demorar, gente. Isso vai machucar o coração, ela vai trazer isso à tona várias vezes, e mais, toda vez que ela trouxer à tona, você responda a ela gentilmente, e conte a verdade. E se ela perguntar detalhes do que aconteceu, conte os detalhes. E eles estão nesse processo, estão juntos, eles têm um filho, estão juntos, está muito dolorido, está muito difícil, mas ela é uma moça crente, ele, graças a Deus, parece que realmente caiu, né? Quer dizer, caiu a ficha, vocês vão dar risada de mim. Como é que é? Qual é a expressão que substituiu?
Não. Mas caiu a ficha, não. Quando eu falo isso, meus filhos dão risada de mim. Pô, pai. Caiu a ficha. Caiu a ficha mesmo? Pronto. Caiu a ficha. Então parece que agora caiu a ficha dele. E ele está assim, né? Tudo indica que ele está acertando o rumo dele. Todos os critérios que eu estabeleci para ele, ele obedeceu. Eu dei dei 2 livros para ele ler e resumir capítulo por capítulo. Há um livro muito interessante que rapazes e moças deveriam ler. Chama-se... Fugiu? A Tentação de Todo Homem. Né? A Batalha de Todo Homem, desculpa. A Batalha de Todo Homem. E esse livro é um livro muito interessante. Existe a Batalha de Toda Mulher também. E esse livro fala muito sobre essa questão de como o homem lida com a sua própria sexualidade, com os seus próprios pensamentos, e trabalha muito essa questão dentro do coração. Dei esse livro a ele, falei para ele: olha, semanalmente eu vou consultar meu e-mail. Toda sexta-feira eu quero o resumo de um capítulo. E não quero só o resumo do capítulo, eu quero sua aplicação pessoal, eu quero que você me diga, que você escreva para mim dizendo como é que esse livro está afetando a sua vida e o seu coração. Ele leu o livro inteiro, passei um segundo livro, ele leu o livro inteiro, então ele está obedecendo tudo direitinho, e aí ela está começando assim aos poucos restaurar a confiança dela, mas não é um processo simples não, ela vai levar uns 2 anos aí, ou 3, dolorida no coração, machucada por causa disso. Gente, atenção! A vida não é agora só. A vida vai continuar. A vida não é só esse divertimento. As coisas não são pontuais. O prazer pontual pode ser bom. Davi teve o prazer pontual. Pum! Teve o prazer, acabou. Se divertiu naquela noite. Isso lhe trouxe consequências drásticas no futuro. A espada nunca se afastou da sua casa. O seu filho Amnon deflorou Tamar. Estuprou a própria irmã. Depois, Absalão perseguiu Davi, o próprio pai, e tentou matá-lo de todas as maneiras possíveis. Se não fosse a graça de Deus, Davi tinha perecido na mão de Absalão. E a história de Davi, daquele momento em diante, foi uma história de tragédias dentro da sua casa. Mas Deus não perdoou? Perdoou. Você vai ver na sequência do texto que ele diz assim: pequei contra o Senhor. E Natão diz: o Senhor te perdoou. Mas uma coisa é o perdão, outra coisa é a consequência. Né? Eu tenho uma madeira, eu chego aqui e prego um prego na madeira, e prego outro prego na madeira, e prego outro prego na madeira. Aí fala assim: poxa, tem que arrancar esses pregos. E eu arranco os pregos. O que ficou? Ficou lá. Ficou lá. Então seja íntegro hoje, para você gerar menos buracos na sua vida lá na frente. Em nome de Jesus.